Hoje te vou contar a história de uma escola pública esquecida que recebeu uma visita inesperada. Rafael e seus colegas achavam que seria apenas mais um dia comum, até Neymar entrar na sala de aula. Mas o desfecho superou todas as expectativas. Por favor, se inscreva no nosso canal e comente de onde você está ouvindo esta história. Análise. Esta é claramente uma história inspiradora, de superação, focada na transformação de vidas através da educação e do investimento em potencial humano. O tom narrativo é emocional e motivacional, mostrando como um gesto de generosidade se transforma em um legado duradouro de mudança social. Por isso, a conclusão, mas o desfecho superou todas as expectativas, é a mais apropriada, pois captura perfeitamente como a história evolui de uma simples visita para uma transformação completa de destinos. A Escola Esquecida. O sol de março batia impiedosamente no telhado de zinco da Escola Estadual Professor João Silva, localizada na periferia de Osasco, região metropolitana de São Paulo. Dentro da sala de aula do 9º ano B, 28 alunos se espremiam em carteiras quebradas, tentando prestar atenção na aula de matemática da professora Helena Rodrigues, uma mulher de 52 anos que há 3 décadas lutava contra a precariedade do ensino público brasileiro. A sala estava sufocante. O ventilador no teto funcionava apenas quando alguém dava um tapa na base, e mesmo assim produzia mais barulho do que vento. As paredes descascadas exibiam cartazes educativos amarelados pelo tempo, e o quadro negro tinha tantos riscos que era difícil enxergar o que estava escrito. Helena limpava o suor da testa enquanto explicava equações do 2º grau para uma turma que, em sua maioria, já havia desistido mentalmente da escola. Entre os estudantes, destacava-se Rafael Santos, um garoto de 15 anos com olhos espertos e um sorriso que conseguia iluminar até mesmo aquele ambiente deprimente. Rafael morava com a avó, Dona Conceição, numa casa de 2 cômodos a 15 minutos da escola. O pai havia abandonado a família quando ele tinha 8 anos, e a mãe trabalhava como diarista em São Paulo, saindo de casa às 5 da manhã e retornando apenas às 9 da noite. Apesar das dificuldades, Rafael mantinha as melhores notas da turma. Sonhava em ser jogador de futebol profissional, mas sabia que precisava estudar para ter outras opções na vida. Durante os intervalos, organizava peladas no pátio da escola, usando uma bola de meia que ele mesmo havia costurado. Sua habilidade com a bola chamava a atenção até dos professores, que paravam suas atividades para assistir aos dribles impossíveis que o menino executava no pequeno espaço entre as salas. Naquela terça-feira específica, Helena notou que Rafael estava mais distraído que o normal. O garoto olhava constantemente para a janela, como se esperasse algo extraordinário acontecer. Na verdade, Rafael havia ouvido um boato no dia anterior. Alguns alunos da escola vizinha comentaram que um jogador famoso visitaria uma escola pública da região para gravar um documentário sobre educação no Brasil. A diretora da escola, Marisa Oliveira, uma mulher enérgica de 45 anos, havia recebido uma ligação misteriosa na segunda-feira. Uma produtora de conteúdo digital queria usar sua escola para um projeto especial, mas não havia revelado detalhes específicos. Marisa, desesperada por qualquer tipo de ajuda ou visibilidade para sua instituição, aceitou imediatamente, mesmo sem saber exatamente do que se tratava. A escola Professor João Silva era um reflexo cruel da realidade educacional brasileira. Construída nos anos 1980 para atender 500 alunos, agora abrigava mais de 800 estudantes em 2 turnos. A biblioteca tinha apenas 300 livros, a maioria desatualizados. O laboratório de ciências nunca funcionou adequadamente e a quadra esportiva era apenas um pátio de concreto com 2 traves enferrujadas. Mesmo assim, Helena e os outros professores faziam milagres diariamente.
Com salários atrasados e recursos inexistentes, eles improvisavam materiais didáticos, compravam suprimentos com o próprio dinheiro e, principalmente, ofereciam amor e esperança para crianças que muitas vezes não encontravam isso em casa. Helena conhecia a história de cada um de seus alunos. Sabia quem passava fome, quem sofria violência doméstica, quem trabalhava para ajudar a família. Durante o intervalo, Rafael conversava animadamente com seus melhores amigos. Júlia, uma garota inteligente que sonhava ser médica, mas sabia que dificilmente conseguiria pagar uma faculdade. Marcos, um jovem tímido que escrevia poesias em cadernos velhos. E Camila, que cuidava dos 3 irmãos menores enquanto a mãe trabalhava. Eles formavam um grupo inseparável, unidos pela amizade e pela determinação de não deixar as circunstâncias definirem seus futuros. A conversa girava em torno dos rumores sobre a visita especial. Rafael estava convencido de que seria alguém importante do mundo do futebol, enquanto Júlia achava que poderia ser um político fazendo campanha. Marcos, sempre cético, duvidava que qualquer coisa interessante pudesse acontecer naquela escola esquecida pelo poder público. Camila apenas torcia para que fosse alguém que realmente se importasse com eles. Às 14h, quando o calor estava insuportável e a maioria dos alunos cochilava sobre as carteiras, 3 carros pretos com vidros escuros estacionaram em frente à escola. O movimento incomum chamou a atenção dos estudantes que estavam no pátio. Marisa, que estava em sua sala, recebeu uma ligação avisando que a equipe havia chegado. Seu coração disparou. Finalmente descobriria quem era o visitante misterioso. Um homem alto, de terno, desceu do primeiro carro e caminhou até a diretoria. Apresentou-se como Fernando, produtor executivo de um canal digital com milhões de seguidores. Explicou que estavam produzindo uma série sobre educação pública no Brasil e que haviam escolhido aquela escola por representar perfeitamente os desafios enfrentados por milhões de estudantes brasileiros. Marisa tentava controlar a ansiedade enquanto Fernando explicava a dinâmica da gravação. Eles queriam capturar momentos autênticos, sem roteiro, mostrando a realidade crua, mas também a esperança que ainda existia naquele ambiente. A diretora concordou com tudo, ansiosa para que sua escola finalmente recebesse alguma atenção positiva. Enquanto isso, na sala de aula, Helena tentava manter a concentração dos alunos na aula de português, mas era impossível. Todos haviam notado o movimento estranho do lado de fora. Rafael estava particularmente agitado, com uma sensação inexplicável de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Ele não conseguia se concentrar nas conjugações verbais que a professora escrevia no quadro. Às 3h, quando faltavam apenas 2 aulas para o fim do período, Marisa apareceu na porta da sala com um sorriso nervoso. Pediu licença para Helena e anunciou que a turma receberia uma visita muito especial. Os alunos se entreolharam, curiosos e ansiosos. Rafael sentiu o coração acelerar. Seus instintos estavam certos. Algo importante estava realmente acontecendo. A diretora pediu para que todos organizassem as carteiras em semicírculo e se comportassem adequadamente. Explicou que estavam sendo filmados para um projeto educacional importante e que aquela era uma oportunidade única para mostrar o potencial dos estudantes da escola pública brasileira. A tensão na sala era palpável. 28 adolescentes esperando descobrir quem seria o visitante misterioso que havia transformado aquela terça-feira comum em algo completamente diferente. A revelação que mudou tudo. O silêncio na sala de aula era ensurdecedor. 28 pares de olhos fixos na porta, esperando a entrada do visitante misterioso. Helena organizava nervosamente os papéis sobre sua mesa, enquanto Rafael tamborilava os dedos na carteira, incapaz de conter a ansiedade. O barulho das câmeras, sendo posicionadas do lado de fora, aumentava a tensão no ambiente já carregado de expectativa. Marisa reapareceu na porta, desta vez acompanhada de Fernando e 2 cinegrafistas. Seu rosto estava visivelmente emocionado,
como se ela própria não conseguisse acreditar no que estava prestes a acontecer. Fez um sinal para que todos permanecessem sentados e, com a voz ligeiramente trêmula, anunciou: Pessoal, vocês vão receber a visita de alguém muito especial, que veio aqui conhecer vocês e conversar sobre sonhos e educação. A porta se abriu completamente e uma figura familiar entrou na sala. Por alguns segundos, ninguém reagiu. Era como se o cérebro de cada estudante precisasse processar o que os olhos estavam vendo. Então, uma explosão de gritos e aplausos tomou conta do ambiente. Era Neymar Júnior, o craque da seleção brasileira, ali, na sala de aula deles, sorrindo e acenando como se fosse a coisa mais natural do mundo. Rafael sentiu as pernas bambearem. Seu ídolo, o jogador que ele imitava em cada drible no pátio da escola, estava a poucos metros de distância. Júlia cobriu o rosto com as mãos, incrédula. Marcos largou a caneta que segurava e ficou boquiaberto. Camila começou a chorar de emoção, sem conseguir controlar as lágrimas que escorriam pelo rosto. Neymar vestia roupas casuais, uma camiseta branca simples, calça jeans e tênis. Nada ostensivo, nada que o diferenciasse de qualquer jovem brasileiro, exceto pelo carisma natural que preenchia completamente o ambiente. Ele cumprimentou Helena com um beijo no rosto e pediu licença para invadir a aula dela. A professora, ainda em choque, apenas acenou positivamente sem conseguir articular uma palavra. "E aí, galera, tudo bem com vocês?" disse Neymar, com seu sotaque paulista característico. "Posso sentar aqui com vocês? Queria muito conhecer essa turma que a diretora disse que é especial." Ele puxou uma cadeira e se sentou no meio do semicírculo, quebrando qualquer protocolo ou hierarquia. Ali, ele não era uma celebridade mundial. Era apenas um cara conversando com outros jovens brasileiros. A timidez inicial deu lugar à curiosidade. Rafael foi o primeiro a se manifestar, com a voz ainda embargada pela emoção. "Cara, eu não acredito que você tá aqui. Eu treino seus dribles todo dia no pátio da escola." Neymar sorriu genuinamente. "Sério? Então você deve jogar bem. Depois você me mostra, fechado?" A conversa fluiu naturalmente. Neymar perguntou sobre os sonhos de cada um, sobre as dificuldades da escola, sobre como era a vida deles. Júlia contou sobre seu sonho de ser médica, mas confessou suas preocupações financeiras. Marcos, encorajado pelos colegas, recitou uma de suas poesias, deixando Neymar visivelmente impressionado. Camila falou sobre a responsabilidade de cuidar dos irmãos e como isso às vezes atrapalhava os estudos. O que mais impressionava não eram apenas as respostas de Neymar, mas a forma como ele ouvia. Realmente ouvia, com atenção genuína, fazendo perguntas de acompanhamento, demonstrando interesse real pelas histórias daqueles jovens. Não havia pressa, não havia agenda. Era como se aquele momento fosse a coisa mais importante do mundo para ele. Helena, recuperando-se do choque inicial, aproveitou a oportunidade para falar sobre os desafios da educação pública. Explicou como ela e os colegas faziam milagres diariamente com recursos mínimos, como compravam materiais com o próprio salário, como viam potencial extraordinário em cada um daqueles estudantes, mas sabiam das limitações que eles enfrentariam. Neymar ouviu atentamente e então fez algo inesperado. Levantou-se e caminhou até o quadro negro riscado. Pegou um giz e escreveu: "Sonhos não têm limite." Virou-se para a turma e disse: "Vocês sabem qual foi o maior erro que quase cometi na minha vida? Foi quase desistir quando as coisas ficaram difíceis. Minha família não tinha dinheiro. Eu treinava em campos de terra, às vezes não tinha nem chuteira adequada." A sala estava em silêncio absoluto. Cada palavra de Neymar era absorvida como se fosse um ensinamento sagrado. Ele continuou: "Mas sabe o que me salvou? Foram pessoas como a professora Helena, que acreditaram em mim quando nem eu mesmo acreditava. E vocês têm isso aqui. Tem uma professora que se importa, tem amigos que se apoiam, tem sonhos que valem a pena."
Rafael levantou a mão timidamente. Mas e quando parece que não tem saída? Quando você olha em volta e só vê dificuldade? Neymar se aproximou dele. Aí é que você tem que acreditar mais ainda. Cada dificuldade é um treino para você ficar mais forte. Eu passei por isso, mano. A diferença é que eu tive sorte de ter pessoas que me apoiaram. E vocês também têm. O jogador então fez algo que ninguém esperava. Pediu para conhecer a escola inteira. Queria ver as salas, a biblioteca, a quadra, conversar com outros alunos e professores. Marisa, ainda incrédula com toda a situação, o acompanhou em um tour que revelou todas as deficiências da instituição, mas também todo o amor e dedicação que existiam ali. Na biblioteca com seus 300 livros desatualizados, Neymar conversou com a bibliotecária, Dona Rosa, que há 20 anos organizava aquele pequeno acervo como se fosse o maior tesouro do mundo. No pátio de concreto que servia de quadra, ele jogou bola com dezenas de crianças que se juntaram espontaneamente, transformando aquele espaço limitado em um campo de sonhos. Quando retornaram à sala do 9º ano B, algo havia mudado no ar. Não era mais apenas uma visita de uma celebridade, era um encontro entre pessoas que compartilhavam a mesma origem, os mesmos desafios, a mesma determinação de não se deixar vencer pelas circunstâncias. Neymar se sentou novamente no meio da turma e fez uma pergunta que mudaria tudo. E se eu dissesse que vocês podem realizar qualquer sonho que quiserem, mas que eu vou estar aqui para ajudar? Vocês topariam fazer um pacto comigo? Os olhos de todos brilharam. Rafael, Júlia, Marcos, Camila e todos os outros sentiram que algo extraordinário estava prestes a acontecer. A professora Helena, que havia passado 3 décadas vendo talentos se perderem por falta de oportunidades, sentiu uma esperança que não experimentava há anos. Talvez, finalmente, aqueles meninos e meninas teriam a chance que sempre mereceram. O que ela não imaginava era que Neymar estava prestes a fazer uma proposta que transformaria não apenas aquela turma, mas toda a escola, de uma forma que ninguém poderia ter previsto. O pacto que mudou destinos. Neymar olhou para cada rosto na sala, vendo reflexos de sua própria juventude naqueles olhos cheios de sonhos e incertezas. O silêncio era denso, carregado de expectativa. Rafael segurava a respiração, Júlia apertava as mãos nervosamente, Marcos rabiscava inconscientemente no caderno e Camila limpava discretamente as lágrimas que insistiam em escorrer. "Vou fazer uma proposta para vocês", disse Neymar, sua voz ganhando um tom mais sério. "Mas primeiro preciso que me prometam uma coisa, que vão levar isso a sério. Não é brincadeira, não é marketing, não é para as câmeras, é real." Ele apontou para as câmeras que filmavam discretamente. "Aliás, podem desligar isso agora. O que vou falar é só entre nós." Fernando, o produtor, hesitou por um momento, mas Neymar foi categórico. "Desliguem, agora." As câmeras foram desligadas e, pela primeira vez desde que chegara, Neymar parecia completamente à vontade, como se finalmente pudesse ser ele mesmo, sem performance, sem roteiro. "Olha só", continuou, levantando-se e caminhando pela sala. "Eu sei como é crescer sem ter certeza se vai dar certo. Sei como é ver os pais se sacrificarem. Sei como é sonhar grande quando todo mundo diz que você tem que ser realista. Mas vocês sabem o que me incomoda mais? É saber que tem gente com tanto talento quanto eu, ou mais, que nunca vai ter a oportunidade que eu tive." Helena sentia um nó na garganta. Em 30 anos de magistério, nunca havia presenciado algo assim. Neymar continuou. "Então aqui está a minha proposta. Vou criar um fundo de estudos para cada um de vocês. Curso técnico, faculdade, intercâmbio, o que precisarem. Mas tem condições." A sala explodiu em murmúrios de incredulidade. Rafael se levantou da cadeira sem conseguir se conter. "Você tá falando sério?" Neymar sorriu. "Completamente sério. Mas sentem que ainda não terminei. As condições são estas. Primeiro, vocês vão manter as notas acima da média. Segundo, vão participar de um projeto social aqui na escola, ajudando os alunos mais novos.
Terceiro, vão se comprometer a, no futuro, quando estiverem estabelecidos, fazer o mesmo por outros jovens. É um ciclo, entenderam? Júlia levantou a mão, ainda incrédula. Mas por que nós? Por que esta escola? Neymar se aproximou dela. Porque vocês me lembram de mim e dos meus amigos quando éramos da idade de vocês. Porque a professora Helena me lembra das pessoas que acreditaram em mim. E por quê? Se eu não fizer isso, quem vai fazer? Marcos, sempre o mais cético do grupo, perguntou. E se a gente não conseguir? E se decepcionar você? A resposta de Neymar foi imediata. Impossível me decepcionar tentando. Só me decepcionam se desistirem sem tentar. Helena não conseguia mais conter as lágrimas. Aproximou-se de Neymar e sussurrou. Você não faz ideia do que isso significa para eles. Ele respondeu baixinho. Faço sim, porque alguém fez isso por mim um dia, de uma forma diferente, mas fez. Camila, que havia ficado quieta até então, levantou a mão. Posso fazer uma pergunta pessoal? Neymar acenou positivamente. Você realmente acredita que a gente pode conseguir? Tipo, de verdade, não só para ser legal? A honestidade da pergunta tocou profundamente o jogador. Camila, posso te contar uma coisa. Quando eu tinha a idade de vocês, um cara me disse que eu nunca seria jogador profissional porque era pequeno demais, fraco demais. Sabe onde esse cara está hoje? Eu não sei e não me importo. Sabe onde eu estou? Aqui, conversando com vocês, depois de ter jogado nas melhores equipes do mundo. Rafael, que não conseguia mais ficar sentado de tanta emoção, perguntou. E como a gente vai saber que não é sonho? Como vamos ter certeza de que isso é real? Neymar sorriu e tirou o celular do bolso. Vou dar meu número pessoal para a professora Helena. Vocês vão ter contato direto comigo. Vou acompanhar o progresso de vocês. Vou estar presente nas formaturas. Vou vibrar com cada conquista. A professora Helena, ainda processando tudo, perguntou. Mas, Neymar, isso é um compromisso enorme. Você tem certeza? Ele olhou para ela com uma seriedade que ela nunca esqueceria. Professora, eu ganho em um mês o que a senhora ganha em 10 anos. Se eu não usar isso para mudar vidas, para que serve? Neymar então se dirigiu à turma inteira. Mas não pensem que vai ser moleza. Vou cobrar de vocês como um técnico cobra dos jogadores. Vou querer relatórios de notas, vou querer saber como estão ajudando na escola, vou querer ver crescimento. Topam? Um coro de sim ecoou pela sala, mas Neymar balançou a cabeça. Não, assim não. Quero que cada um me diga, olhando nos meus olhos, se topa esse desafio. E um por um, os 28 alunos se levantaram, olharam nos olhos de Neymar e fizeram seu compromisso pessoal. Rafael foi o primeiro. Eu topo e vou provar que você não errou em acreditar na gente. Júlia, com a voz embargada, vou ser a melhor médica que o Brasil já viu. Marcos, superando sua timidez. Vou escrever livros que vão inspirar outras pessoas como você nos inspirou hoje. Camila, determinada. Vou estudar pedagogia e voltar para cá para ser professora. Quando todos terminaram, Neymar pediu para falar com Helena em particular. Saíram da sala por alguns minutos e, quando retornaram, ambos estavam visivelmente emocionados. Helena anunciou à turma. Gente, além de tudo que o Neymar falou, ele vai reformar nossa escola. Biblioteca nova, laboratório de informática, quadra coberta, tudo. A sala explodiu em gritos de alegria, mas Neymar levantou a mão pedindo silêncio. Mas isso não é presente, é investimento. Investimento no futuro de vocês e de todos os alunos que vão passar por aqui. E vocês vão ser os embaixadores dessa transformação. Marisa, a diretora, que havia ficado na porta observando tudo, se aproximou com lágrimas nos olhos. Em 20 anos de educação, nunca vi nada parecido. Não sei nem como agradecer. Neymar a abraçou. Não precisa agradecer. Precisa é garantir que isso vai dar certo. Quando chegou a hora de ir embora, Neymar fez questão de abraçar cada aluno individualmente, sussurrando palavras de encorajamento no ouvido de cada um. Para Rafael, você tem o dom humano, usa ele. Para Júlia, o mundo precisa de médicos como você vai ser.
Para Marcos: suas palavras vão curar corações. Para Camila: você vai ser a professora que vai mudar outras vidas. Antes de sair, Neymar escreveu no quadro negro, abaixo da frase anterior, uma nova mensagem: vocês são o futuro do Brasil. Virou-se uma última vez para a turma e disse: nos vemos em breve. E lembrem-se, agora vocês não são só estudantes, são meus parceiros nessa missão. Quando os carros partiram, a sala ficou em silêncio por longos minutos. Ninguém conseguia processar completamente o que havia acabado de acontecer. Suas vidas haviam mudado para sempre em uma única tarde, e eles sabiam que nada mais seria igual. O que eles não imaginavam era que aquela era apenas a primeira parte de uma transformação que se espalharia muito além dos muros daquela escola. O legado que transformou uma geração. 6 meses depois daquela tarde que mudou tudo, a escola estadual Professor João Silva era irreconhecível. A reforma prometida por Neymar havia sido concluída. Uma biblioteca moderna com 5.000 livros novos, laboratório de informática com 30 computadores, quadra coberta com arquibancadas e salas de aula completamente renovadas. Mas a maior transformação não estava nas estruturas físicas. Estava nas pessoas. Rafael havia se tornado uma lenda local. Suas notas, que já eram boas, agora eram excepcionais. Ele liderava o projeto social da escola, ensinando futebol para crianças do ensino fundamental, e havia sido aceito numa escola técnica de administração esportiva. Mais importante, havia recebido uma proposta para integrar as categorias de base de um clube profissional, mas decidiu terminar os estudos primeiro, lembrando-se do conselho de Neymar sobre ter planos B, C e D. Júlia estava irreconhecível. A menina tímida que duvidava de suas capacidades agora liderava um grupo de estudos que ajudava colegas com dificuldades em ciências. Suas notas em biologia e química eram perfeitas, e ela havia começado um curso preparatório para medicina numa escola particular, totalmente custeado pelo fundo criado por Neymar. Seu sonho de ser médica não era mais uma fantasia distante, era um plano concreto com um cronograma definido. Marcos havia descoberto um talento que nem ele sabia que possuía. Além de continuar escrevendo poesias, começou a produzir conteúdo digital sobre literatura para ajudar outros estudantes. Seu canal no YouTube, Poesia na Quebrada, já tinha 50.000 inscritos. Ele havia sido aceito no curso de letras de uma universidade pública e planejava se tornar professor, inspirado pelo exemplo de Helena. Camila havia encontrado sua vocação definitiva. Além de manter notas excelentes, ela criou um programa de apoio para estudantes que, como ela, precisavam cuidar de irmãos menores. O projeto chamava-se Irmãos Cuidadores e já atendia 40 famílias da região. Ela havia decidido cursar pedagogia e psicologia simultaneamente, determinada a entender todas as nuances do processo educacional. Helena observava essas transformações com um misto de orgulho e incredulidade. Em 3 décadas de magistério, nunca havia visto mudanças tão profundas em tão pouco tempo. Mas o que mais a emocionava era perceber que a transformação havia se espalhado para além da turma original. Outros alunos, inspirados pelo exemplo dos colegas, também começaram a sonhar maior e trabalhar mais. A escola inteira havia mudado. Os índices de evasão despencaram, as notas médias subiram significativamente e a instituição havia se tornado referência na região. Outras escolas públicas começaram a visitar para entender o milagre que havia acontecido ali. Helena sempre explicava: não foi milagre. Foi alguém que acreditou e investiu no potencial que sempre existiu aqui. Neymar cumpria religiosamente sua promessa. A cada 2 meses, fazia videochamadas com a turma, acompanhando o progresso de cada um. Visitava a escola pessoalmente a cada semestre, sempre sem alarde, sempre focado em conversar com os estudantes e professores. Havia se tornado mais que um padrinho, era um mentor presente e ativo. Durante uma dessas visitas,
Rafael o procurou para uma conversa particular. Cara, eu queria te perguntar uma coisa. Por que você fez tudo isso? Tipo, de verdade mesmo. Neymar sorriu, reconhecendo a mesma honestidade que o havia conquistado meses antes. Sabe, Rafa, quando eu era criança, eu tinha um sonho maluco de ajudar outras crianças quando crescesse. Mas aí a fama veio, o dinheiro veio e eu meio que esqueci. Vocês me lembraram do que realmente importa. A história da transformação da escola havia se espalhado pela mídia, mas de forma orgânica e respeitosa. Não era marketing, não era campanha publicitária, era simplesmente uma história real de como o investimento genuíno em educação pode mudar destinos. Outras personalidades começaram a procurar Neymar para entender como replicar o modelo. Um ano após o primeiro encontro, a turma do 9º ano B se formou no ensino médio com uma cerimônia especial. Neymar estava presente, assim como havia prometido. 28 jovens receberam seus diplomas, todos com planos concretos para o futuro, todos comprometidos com o pacto de ajudar outros jovens quando chegasse a hora. No discurso de formatura, Rafael, escolhido como orador da turma, disse algo que ficaria gravado para sempre na memória de todos os presentes. Um dia, um cara apareceu na nossa sala e perguntou se a gente topava fazer um pacto com ele. A gente disse que sim, mas não sabia que esse pacto ia mudar não só nossas vidas, mas a vida de centenas de outras crianças que estudam aqui. Júlia, já aprovada no vestibular de medicina, complementou. E agora a gente entende que esse pacto não termina nunca. A gente vai levar isso para frente, para nossos filhos, para nossos alunos, para todas as pessoas que a gente encontrar na vida. Helena, convidada para falar na cerimônia, mal conseguiu conter a emoção. Em 30 anos de educação, eu aprendi que o maior milagre não é quando uma criança aprende a ler ou a fazer conta. O maior milagre é quando ela aprende a sonhar e acredita que pode realizar esses sonhos. Neymar, no final da cerimônia, fez um anúncio que surpreendeu a todos. Havia criado uma fundação permanente para replicar o modelo em outras escolas públicas do Brasil. O projeto se chamaria Pacto pelo Futuro e começaria com 10 escolas no primeiro ano, com meta de chegar a 100 escolas em 5 anos. 2 anos depois, Marcos publicou seu primeiro livro, Cartas para o Menino que Eu Era, dedicado a Neymar e à professora Helena. O livro se tornou best-seller e toda a renda foi destinada ao Pacto pelo Futuro. Rafael havia se tornado jogador profissional, mas também estudava administração esportiva, planejando criar projetos sociais através do esporte. Júlia estava no 3º ano de medicina e já desenvolvia pesquisas sobre saúde pública em comunidades carentes. Camila havia se formado em pedagogia e voltado para a escola como professora, assumindo a turma que um dia foi dela. O ciclo estava se completando. Helena, agora com 55 anos, havia sido promovida a coordenadora pedagógica da rede estadual, levando a metodologia desenvolvida na escola para outras instituições. Ela sempre dizia, aquele dia mudou minha vida tanto quanto mudou a vida deles. Me lembrou porque escolhi ser professora. A Escola Estadual Professor João Silva havia se tornado um símbolo nacional de transformação através da educação. Recebeu prêmios, foi tema de documentários, inspirou políticas públicas. Mas para quem viveu a transformação de perto, o mais importante não eram os reconhecimentos externos. Era saber que 28 jovens que poderiam ter se perdido pelo caminho, agora eram protagonistas de suas próprias histórias. Neymar, sempre que perguntado sobre o projeto em entrevistas, respondia: "Foi o melhor investimento da minha vida. Não tem troféu, não tem gol, não tem título que se compare à sensação de ver esses meninos e meninas realizando seus sonhos." E assim, o que começou como uma visita simples a uma escola pública se transformou num movimento que mudou centenas de vidas e continua se espalhando pelo Brasil, porque às vezes tudo o que uma pessoa precisa para mudar o mundo é alguém que acredite em seu potencial e esteja disposto a investir nele. E às vezes, esse alguém aparece quando menos esperamos, numa terça-feira qualquer de março,
para lembrar que sonhos não têm limite. Te emocionou a história de Rafael, Júlia, Marcos, Camila e toda a turma do 9º ano B? Esta incrível jornada nos ensina que os sonhos verdadeiros não conhecem barreiras e que, às vezes, os milagres chegam disfarçados de pessoas que acreditam no nosso potencial. Se este relato te fez acreditar em segundas oportunidades ou recordou alguém especial, não esqueça de dar like e compartilhá-lo com quem precisa de uma mensagem de esperança. Adoramos saber que nossa comunidade cresce em cada canto do mundo. De onde nos vê hoje? Deixe nos comentários, please, ative o sininho para não perder as próximas histórias que derretem o coração. Seu apoio torna possível que continuemos contando luzes no meio da escuridão. Obrigado por fazer parte disso.